Olá pessoal, tudo bem com vocês? E quem está falando é Miriane Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade à resolução de prova do CAP 2018. Lembrando que, como falei da última vez, se você tem alguma dúvida sobre alguma questão que não seja desse ano de 2018, manda para cá porque, como eu já falei também, é meio impossível eu estar aí chegando a provas mais antigas do CAP, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, manda para cá em alguma questão, né? Passa o link da questão que a gente tenta aí tá solucionando, tá bom? Bom, sem mais enrolação, questão 21. Paramos na questão 21. Com relação aos créditos adicionais, é correto afirmar que, bom, a gente bem sabe que existem três tipos de créditos adicionais e eu já falei sobre eles em aulas assim mais extensivas, mais conteudistas, tá? E vamos ver aqui esse primeiro item, que é o A, vamos ver se ele tá correto, né? Classificam-se em suplementares. Sim, existem os créditos adicionais suplementares. Ele é um tipo de crédito adicional. Os complementares e os extraordinários. Os complementares não existem, tá? Isso aqui foi invenção aqui da banca, tá bom? Os extraordinários, sim, existem. Vamos para B. Os especiais são destinados a despesas para as quais haja dotação orçamentária específica. Aqui tá errado, tudo bem? Ele acabou mudando aqui a conceituação dos suplementares, tá? No caso, a destinação para aquela que haja dotação específica são os suplementares. Para poder estar ajeitando aqui, ou eles poderiam, né, colocar aqui não haja dotação orçamentária e manter os créditos especiais aqui. Aí ficaria assim: os créditos especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Beleza? Aí ficaria ok. Se quisesse também deixar, né, colocar aqui no começo: os suplementares são destinados às despesas para as quais haja dotação específica, também ficaria correto, tá bom? Só fazendo um paralelo, os suplementares eles vão ser aqueles créditos adicionais nos quais ali já tem uma dotação orçamentária, né? Já tem recurso no orçamento destinado a uma despesa qualquer. E com base nisso, você pode acabar reforçando essa dotação que já existe. Por exemplo, fazer aqui no meu estado, a galera ultimamente está fazendo muita areninha, né? Aí digamos que houve um valor que foi destinado para fazer essas areninhas e eles já colocam no orçamento que, sei lá, 10% do valor total dessas arenas vai ser de crédito suplementar que vai servir ali para uma dotação a mais ali para poder estar finalizando a obra, né? No caso de algum evento aí em comum que os recursos acabaram aí não dando para finalizar, os recursos que foram previamente dotados para essa despesa. Aí eles colocam aí digamos assim, um adicional que seria o crédito aí suplementar, tá bom? Os especiais, pelo contrário, eles não têm uma dotação prevista. É aquele momento em que ocorre uma despesa que você tem que tem que fazer o pagamento dela de alguma maneira, tem que arranjar recurso de algum jeito, mas você não previu que ela ia ocorrer, tudo bem? Então você pode utilizar o crédito especial, tá bom? Para uma insuficiência momentânea. Já o suplementar não, era uma insuficiência que é esperada, beleza? Que pode, assim, que é prevista, né? Que pode haver ou não. Próximo item, o C. Os extraordinários são destinados a reforço de dotação orçamentária. Não, no caso aqui está falando dos suplementares e não dos extraordinários, beleza? Aí vamos para D. Os suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do executivo. Esse gabarito está ok, beleza? Nas aulas que eu coloquei mais conteudistas,
eu falei que ele poderia ser tanto aberto por decreto, como, em alguns casos, medida provisória. Então, aconselho você a dar uma olhada nessas aulas de orçamento público para poder estar aí sanando essa dúvida de quando é que pode ser uma medida provisória ou quando pode ser decreto. Geralmente é decreto, tá bom? Mas dá uma olhadinha nessas aulas para você saber lá qual utilizar, né? Qual seria a resposta mais correta, dependendo do caso, beleza? Aí vamos para a letra E para ver se ela realmente está equivocada. Os extraordinários são destinados às despesas urgentes e previstas. Urgentes, sim. Os extraordinários, esses créditos adicionais extraordinários, como o próprio nome já diz, né? Extraordinário, foi algo que ocorreu e realmente não estava esperando acontecer. E além disso, é algo que é urgente e imprevisto e não previsto. Tudo bem? A diferença dele para o especial é que ele são destinados para despesas urgentes e imprevistas, tá bom? Próxima questão, questão 22. Um orçamento de terceira fórmula significa... Aqui, gente, não tem para onde correr, tá? Ou você sabe ou você não sabe. É uma parte, assim, bem básica, assim, da contabilidade, mas por ser bem básico também tem uma parte de confusão aqui, né, nesse conceito. Por quê? Porque é da primeira fórmula até a quarta fórmula, né? Aqui a gente está falando de formas e lançamentos contábeis, tudo bem? A primeira fórmula e a quarta fórmula são os mais fáceis, né? E é o que eu aconselho a você primeiro, digamos assim, aprender ou decorar como queira. Aprende ou decora primeiro os mais fáceis para depois tentar inventar alguma coisa para acertar o mais difícil ou que te causa mais confusão, tá? Então, primeira fórmula é normal, débito e crédito, um débito e um crédito. Quarta fórmula, 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos. Já a segunda e a terceira fórmula, realmente você tem que saber. Mas para mim diferenciar aqui, né, o que eu coloquei na minha cabeça para poder diferenciar essas duas coisas foi o seguinte. Segunda fórmula, eu coloco, se é segunda, eu tô falando da segunda coisa que vem adiante, tá me entendendo? Não tô falando do débito, tô falando do crédito, porque é o segundo lançamento. Entendeu como é que eu decorei mais ou menos? É uma coisa meio louca, mas enfim, fez eu, digamos assim, decorar. Porque quem decora também passa, tá bom? Então, eu fiz desse jeito. Sabendo da segunda fórmula, eu sei que a terceira fórmula é o contrário da segunda, tudo bem? Então, sabendo disso, a gente pode marcar aí a letra D, porque a gente consegue observar que ele está solicitando no enunciado da questão a terceira fórmula. A terceira fórmula é 2 ou mais débitos e um crédito apenas, tudo bem? Era isso que você tinha que estar sabendo aqui para acertar essa questão. Questão 23. Assinale a opção que apresenta uma receita tributária. A gente viu nas aulas também, o aconselho que você veja também de contabilidade pública, e, se eu não me engano, tá de orçamento também, que as receitas elas podem, e despesas também, elas podem ser tanto correntes, que são receitas e despesas que são assim do dia a dia dos órgãos públicos, e também podem ser de capital, que são aquelas despesas assim que são qualitativas, em outras palavras, permutativas, tá bom? Como, por exemplo, os empréstimos, né? As operações de crédito, melhor dizendo, né? Que é como se fosse uma espécie de empréstimo. Você pega o recurso, mas posteriormente você vai ter que devolver. Isso não faz com que o patrimônio se altere, né? O PL, no caso. Apenas a composição, tá bom? Outro exemplo também seria a alienações de bens. Apesar de eu não ser um empréstimo, né? Não ser uma coisa assim, digamos assim, sei lá, negativa, né? Porque é uma despesa de capital. A alienação de bens é uma receita de capital. E, bom, é uma receita, obviamente, mas de certo modo você acabou vendendo um patrimônio público para poder
tá tendo essa receita, tá bom? No caso, também é permutativo ou qualitativo, né? Porque você trocou um bem por o outro e não mudou em nada a composição patrimonial do PL, digo, né? É a composição né, das mudanças que ocorreram de sair um recurso e entrar outro, isso ocorre. Agora o PL ele não muda. Então, aqui ele quer saber das receitas, o que seria aqui uma receita tributária? Receita tributária, ela é uma receita uma receita corrente, desculpa, ela é uma receita corrente, ou seja, ela ocorre cotidianamente. Então, eu não sei se vocês se lembram que eu até coloquei uma frasezinha lá para poder decorar as receitas e despesas correntes e de capital. Se você não viu, dá uma olhada lá em contabilidade pública e orçamento que eu falei sobre esses assuntos. Para decorar as correntes é o tributa com paz transou, né, que é as tributárias, a P de patrimonial, a de agropecuárias e de industriais, S de serviços, enfim, por aí vai, beleza? Então, essa aqui, a tributária, é uma delas, né? No caso ali, a primeira que a gente coloca na frase, né? São as tributárias. E o que ocorre? De acordo com o CTN, a gente, a priori, tem que saber o que seria um tributo, né? Para poder estar procurando o que é uma receita tributária. E de acordo com o CTN, lá no artigo 3º, a gente vê que o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso aqui é a conceituação de tributo. Colocando de modo mais simplificado para vocês, ele fala aqui, toda prestação pecuniária, ou seja, em dinheiro, tudo aquilo que você deve em dinheiro e de forma compulsória, ou seja, obrigatória. Você tem que pagar o tributo. Então você que, né, sonega impostos, sonega tributos, tome cuidado, porque isso é crime, tá? Por quê? Porque no próprio CTN tem dizendo prestação que é em dinheiro e que é obrigatória, tudo bem? Em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, que é bem de Deus, né? Pode ser em moeda ou ou alguma coisa que possa exprimir a moeda, né? Como, por exemplo, algumas pessoas pagam tributos, né, que estão devendo ao Estado, através de dação em pagamento, de doação de um imóvel, de uma casa, enfim, tá bom? Que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, o tributo ele não pode ser um ato, uma cobrança, né, por algo que o contribuinte fez de errado. Por exemplo, as multas. Você passa um sinal vermelho e você recebe uma multa. Isso não é tributo. Por quê? Porque isso é uma sanção de ato ilícito. É uma punição por você ter feito algo que era ilícito. Então, as multas aí no caso, né, que já tem a opção aí, o item B, você já poderia tirar, beleza? Porque ela não constitui sanção por ato ilícito. Não pode ser uma receita que o Estado recebeu por punir alguém, tá bom? Instituída em lei, enfim, aqui já está dizendo, né, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, daqui a gente já consegue até tirar um item, né, só pela conceituação do que seria o tributo, tá bom? Mas, resumindo, resumo da ópera, o que vai ser os tributos? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. E aí, de acordo com o entendimento do STN, vai acabar entrando também os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, tá bom? É um outro detalhe aí. Mas, regra geral, sempre vem impostos, taxas e contribuições de melhoria, porque é o que está assim, bem escancarado na lei, tá bom? Esses outros dois aí são também, mas não aparecem tanto, tá bom? Então, o que a gente podia fazer aqui? Marcar a letra A, que é a contribuição de melhoria, é um tributo. Na verdade, a gente consegue observar aqui que está dentro da lei bem direitinho. Você podia ficar em dúvida aqui em contribuições, né, que é o item C. Mas você bem sabe que existem contribuições de melhoria e as contribuições, que são duas coisas diferentes. Tanto no tributa com paz transou, na frasezinha lá, o com, né, tributa com, o com
é de contribuições, tá bom? E não de contribuições de melhoria, é só para contribuições, tá? Que no caso é a letra C, existem os dois, beleza? Próxima questão, de acordo com a Lei 8.666, a Lei do Capiroto, marque a opção que apresenta a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Aqui, gente, leitura de licitações, né, da Lei 8.666, tá bom? Primeira coisa que a gente podia estar fazendo aqui era tirar o quê? Os itens impossíveis. A priori a gente está falando de 8.666 e o pregão ele não está dentro da 8.666. Então é um item impossível de você marcar, porque ele está totalmente equivocado, ele não está no escopo dessa legislação, tudo bem? Posteriormente, obviamente, você tinha que saber as demais conceituações para poder estar acertando a questão, tá? Então, o que vai ser ali a concorrência, né? Vai ser a modalidade de licitação entre qualquer interessado que tenha, qualquer pessoa que tenha interesse, e ele vai poder, né, se candidatar ali até a fase inicial de habilitação preliminar, tudo bem? Então, no caso, ele está falando até o terceiro dia útil na conceituação, a concorrência não é uma modalidade de licitação que se enquadra na conceituação da questão, tá? Vamos para a próxima, não pode ser a letra C no caso. A próxima, leilão, a modalidade de licitações quaisquer interessados para a venda de bens móveis e inservíveis para a administração pública, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis que está prevista lá no artigo 19, que são bens ali imóveis que foram dados em dação de pagamento. Aí eles podem acabar sendo leiloados, tudo bem? Quem ofereceu maior lance igual ou superior à avaliação, tá bom? A gente consegue observar que ele também não essa aqui também não é uma modalidade de licitação que bate aqui com a conceituação, tudo bem? Vamos para o próximo. Concurso. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. Ou seja, concurso aqui, a modalidade de licitação concurso, não é o concurso que a gente conhece, né, que a gente está estudando para fazer nesse momento. Não é isso. Concurso é para escolher um trabalho técnico, científico ou artístico, tá? Mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital, publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias, beleza? A gente consegue observar que também não se enquadra no que a gente, né, tá vendo na conceituação. Então, só sobrou tomada de preços. Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Então, esse aqui é o nosso gabarito, né? É o que bate aqui com a questão, com a conceituação que ela vem trazendo. Uma dica e um bizu para vocês, que todos os professores falam, é que T de tomada é o mesmo T de terceiro dia anterior, tá bom? Então, você associa, pô, tá falando aqui de até o terceiro dia, pô, T de terceira é T de tomada de preços, tá bom? Então, você pode pegar esse bizu aí para poder estar acertando essa questão, beleza? Próxima questão são exemplos de contas que têm seus saldos aumentados com lançamentos de débito. Bom, a gente bem sabe que as contas devedoras, né, que estão ali do lado das aplicações, no lado esquerdo do balanço patrimonial, elas são contas que, para eu aumentar o seu valor, eu tenho que debitar. Então, é assim, toda vez que eu quero aumentar o valor de uma conta, eu tenho que primeiro saber a natureza dela, tanto para aumentar como para diminuir. Eu tenho que saber a natureza dela, se é devedora ou se é credora. Para mim aumentar qualquer conta, né, aumentar o saldo de qualquer conta, eu tenho que aumentar pela própria natureza dela. No caso, se a natureza dela for devedora, eu tenho que debitá-la.
para aumentar o saldo. No caso, se a natureza dela for credora, eu tenho que creditar ela para aumentar o saldo. No caso, ele está falando aqui daqueles saldos que tem lançamentos a débito. Então, a natureza sendo devedora, para me aumentar, eu tenho que debitar. Tudo bem? Então, caixa para aumentar é caixa, eu debito. Máquinas e equipamentos, também. Imóveis, também debito. E fornecedores não, porque ele tem natureza credora, tá? Então, para aumentar o saldo de fornecedores, eu tenho que creditar e não debitar, beleza? Então, fornecedores aqui tá fora. Aí, item B. Caixa, beleza, aumenta débito. Capital social, não. Capital social é uma conta credora do PL e aumenta crédito. Imóveis, beleza. E lucros acumulados também não, porque ali é uma conta de PL de transição, né? A gente até já viu em questões anteriores que não é uma conta assim que é mais permanente do PL, é uma conta transitória, tá bom? Porque eu tenho que distribuir o lucro ali para os acionistas, para as reservas e tudo mais, tá bom? A letra C, caixa, beleza, debitando o aumento do saldo. Máquinas e equipamentos também, imóveis e estoques. Todas essas contas, para aumentar o saldo, tem que debitar, porque são contas aí de natureza devedora. Então, tá tudo ok aqui, é o nosso gabarito. Vamos para o próximo. D, capital social? Não, capital social é conta de PL, então ela é credora. Máquinas e equipamentos, ok, poderia ser. Empréstimos não, porque empréstimo é credor. E lucros acumulados também não é, porque o lucros acumulados aí é um PL, tudo bem? Capital social também não, fornecedores também não, contas a pagar e lucros acumulados também não. O item aqui, esse aqui era o impossível de marcar, né? Tava todo errado, tá bom? Então aqui 25, letra C, beleza? Questão 26. A diferença entre venda de mercadorias e o custo dessa mercadoria vendida, sem considerar as despesas administrativas, as rendas financeiras, denomina-se. Então ele está querendo saber aqui, aquela partezinha da lá, né, da DRE, a diferença entre CMV, né, e receita, né? No caso, receita menos CMV. O que dá isso? Bom, aqui ele não está levando em consideração todas as outras despesas que diminuem a receita, né? Por exemplo, a gente começa lá com a receita bruta, né? E tem ali os descontos que foram concedidos pela própria empresa, devoluções das vendas, impostos que estão em cima ali das vendas, para poder achar ali a receita líquida. E aí, achando a receita líquida, posteriormente eu tiraria o CMV ou CPV, enfim, e acharia o resultado bruto, que eu também posso chamar de lucro bruto, beleza? E a gente consegue observar que o gabarito aí é a letra A, tudo bem? A gente consegue, deixei bem claro aqui qual foi as contas que ele utilizou. Ele não levou em consideração aí todos os outros gastos que fazem com que eu chegue até a receita líquida. Ele falou bem na lata mesmo e que falou do modo mais simplificado possível, beleza? Então, gabarito, letra A. Não dava para você confundir com o lucro líquido, porque você sabe que o lucro líquido eu só encontro ali no final. E ele falou na questão que não estava levando em consideração aqui despesas administrativas, de vendas e financeiras, como vocês podem observar, beleza? Então, não levando em consideração isso, nem podia ser lucro líquido. Lucro operacional também não, porque para achar o lucro operacional também leva em conta esses fatores. Lucro contábil também não. E lucro não tributável também não. Isso aqui, o negócio de lucro tributável, se aplica ali à contabilidade tributária, que nem cai, né, aqui no nosso concurso, tá bom? Então, esse aqui era até o item impossível, beleza? Questão 27. A exaustão corresponde à perda do valor decorrente da exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestas, ou bens aplicados nessa exploração.
no cálculo do seu montante deve levar em conta. Aí ele só quer como é que eu calculo a exaustão. Primeiro, né, explicar melhor aqui o que seria a exaustão. Exaustão é o fenômeno patrimonial que caracteriza a perda de um valor que sofre as imobilizações suscetíveis de exploração e que se esgotam no decorrer do tempo, como por exemplo, as reservas minerais e vegetais, bosques, florestas, jazidas e, enfim, diversas outras coisas. O que ocorre? A exaustão, ela vai ser como se fosse ali uma depreciação, tá bom? Só que o nome correto para diminuir o valor dessas reservas minerais e vegetais é exaustão. A depreciação é uma palavra utilizada para diminuir o valor, né, da obsolescência de imóveis, de veículos, enfim, do imobilizado, tá bom? Por exemplo, para o intangível, a gente tem ali a amortização, tá? Que diminui ali o valor, né, do bem por conta ali, sei lá, de uma perda de investimentos, enfim. Então, para imobilizado, a depreciação. Para intangível, digamos assim, ali tem as marcas e patentes, né, e tudo mais. Diminuir o valor de uma marca, alguma coisa assim, é a amortização. E para os recursos que são esgotáveis, né, que são ali recursos minerais e vegetais, o nome é exaustão, beleza? Então, a exaustão é diminuída em relação ao tempo do direito de uso, podendo ter uma relação com a quantidade extraída. E o cálculo ele pode ser feito de duas maneiras. A primeira se relaciona ao prazo de exploração, e a segunda se relaciona com a quantidade estimada que eu posso estar explorando nesse local, beleza? Então, o gabarito ele vai ter essas duas opções, tá bom? Vamos começar de baixo para cima. Começando da letra E. A perda do valor, como é que calcula? É pela perda do valor do capital aplicado em ativos intangíveis? A gente já viu que exaustão não se aplica a ativo intangível. Ativo intangível é amortização, tudo bem? Vamos para D. Volume da receita do ano e o prazo de duração do contrato, se preferida pela base, né? Pela empresa, essa base. Volume da receita não tem nada a ver com isso. É prazo do contrato e quantidade, tá bom? Que pode ser produzida ali ou que pode ser, no caso, retirada, né? Daquele recurso esgotável. C. A razão entre potencial conhecido do imóvel e o volume de produção. Também não. Por quê? Porque ele está falando aqui que eu tenho que pegar o potencial conhecido do imóvel e dividir pelo volume de produção do período. Não. Ou é um jeito ou é outro. Não é a razão, não é a divisão entre os dois, tá bom? Aí a B. Os princípios da amortização com base no custo de aquisição ou na proporção dos recursos minerais. Aqui está equivocado porque ele fala de amortização e não tem nada a ver. A amortização é para intangíveis, né? Ativos intangíveis, tá bom? No caso, só sobra a letra A, que fala justamente do que a gente falou. Ou pode ser volume da produção, para fazer o cálculo, ou pelo prazo de duração do contrato, se preferida pela empresa essa base, beleza? Questão 28. Assinale a opção que apresenta o conceito de mediana. Vamos começar aqui pela letra A. Ela fala que é o valor de maior frequência em um conjunto de dados, e a gente sabe que é mentira, né? Porque isso aqui é a conceituação de moda, beleza? É o que mais se repete, né? É a moda, aqueles valores ali que mais se repetem. A B é a raiz quadrada positiva da variância. Aí a gente até viu uma questão que bem sabe que isso aqui é o conceito de desvio padrão, não é verdade? A letra C é a diferença entre o maior e o menor valor da sequência. Aqui ele está falando a conceituação de amplitude total. E a D é a sequência ordenada de dados brutos. Aqui, gente, é um rol, né? O rol é quando você pega ali todos os dados, né, que estão ali todos desorganizados e você coloca eles em ordem, crescente, decrescente, enfim, tá?
E a letra E, para ser o gabarito, né? É o valor que ocupa a posição central em uma série. E isso aqui é a mediana, tá bom? Essa aqui é a conceituação certinha de mediana, tá? É o valor do meio. Questão 29. Segundo Eli Lopes Meireles, todo serviço aqui, segundo Eli Lopes Meireles, é todo aquele serviço que a administração executa centralizadamente, mas o distribui entre vários órgãos da mesma unidade, da mesma entidade, para facilitar a sua realização e obtenção pelos usuários. O conceito acima se refere a... Aí você vai aí, né, analisar a conceituação e ver qual é o gabarito da questão. No caso aqui, a parte que mais assim deixa claro qual é o gabarito é essa que eu deixei destacada. Executa centralizadamente, mas distribui entre vários órgãos da mesma entidade, tá? Não podia ser serviço centralizado porque ele está falando, né? Executa centralizadamente e depois distribui. Não tem nada a ver você colocar serviço centralizado, porque está falando que depois vai distribuir. Então, não está centralizando. Apesar de ser centralizado a priori, ele vai descentralizar, beleza? Execução direta do serviço? Também não, porque isso aqui a gente está falando que tanto a administração direta ou a indireta vai poder executar, tá? E no caso ele está falando aqui que vai distribuir para órgãos da mesma entidade, beleza? A administração direta não vai ser ali a mesma entidade, né? Está vinculado ali indiretamente à administração direta, faz alguns serviços de Estado, né? Mas não é da mesma entidade, beleza? Próximo aqui, execução indireta do serviço. Aqui seriam os terceiros e delegados ou permissionários. No caso, eles também não estão, né? Aqui está tendo uma distribuição dessas funções para um outro órgão da mesma entidade. E um terceiro, um delegado ou permissionário, não é da mesma entidade. Então você fica entre... Desculpa aqui, pessoal. Então você fica aqui entre desconcentrado e descentralizado, beleza? Descentralizado também não poderia ser, por quê? Porque ele está falando aqui que é da mesma entidade, beleza? Da mesma entidade não tem como ser descentralizado, porque o que ele está falando aqui é um conceito de desconcentrado, que é quando o serviço ali é centralizado e ele pega o mesmo órgão e distribui as funções. Para descentralizar, eu tenho que dar ali essa execução para outros órgãos, beleza? Então não poderia ser descentralizado. A questão 30, dentre as demonstrações contábeis, assinale a que evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Bom, se vocês deram uma olhada aí na 4.320 de 64, vai ter todas as conceituações aí dessas demonstrações contábeis, tudo bem? Então vamos começar aqui e ver aqui qual poderia se encaixar nessa conceituação. Demonstração. Tá. Antes de mais nada, a gente já poderia tirar aqui a letra C, porque DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, ela já foi utilizada pelos órgãos públicos, mas ela não é mais, tá bom? Ela não é mais uma demonstração contábil presente, né, no serviço público, tá? Nos órgãos públicos, tudo bem? Na contabilidade pública. Então, era o item que você poderia tirar primeiro, porque ele é o item impossível, tá bom? Utilizado aí para sociedades privadas, tá? Balanço patrimonial, ele é sim utilizado pela contabilidade pública e ele evidencia qualitativamente e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio, né, que é o ativo, passivo, PL,
bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação. Aí tem um adicional aí, né, do balanço convencional, que tem a parte lá de compensação, a parte de controle, né, do balanço, tá? Aqui, gente, eu tive que pegar lá no MCASP essa conceituaçãozinha, porque lá na 3.420 a conceituação ela tá um pouco ali desatualizada, beleza? Então, essa conceituação aqui do MCASP é a melhor, assim, para tá explicando para vocês o que é o balanço patrimonial na contabilidade pública, tá bom? Porque lá ele fala de ativo permanente, ativo financeiro, e são conceituações assim que caíram em desuso atualmente por conta aí da internacionalização da contabilidade, tudo bem? Então vamos para a próxima. Então, no caso aqui, a gente consegue observar que a letra A não é porque ela não tem nada a ver com a conceituação de cima, né? Que ele quer ali, aqui, eu consiga verificar as mutações, né, as alterações que ocorrem no patrimônio. Ah, mas eu não consigo ver isso no PL? Bom, não consegue, por quê? Porque você já tem as alterações ocorridas e lá no PL vai ter só ali o lucro ou prejuízo. Você não consegue ver ali de modo, como é que eu posso dizer, mais detalhado como é que essas mutações ocorreram, tudo bem? E aí tem que ser resultante ou independente da execução orçamentária e indicar o resultado do exercício, né? Patrimonial do exercício. E isso, o balanço, ele não vai falar somente disso, porque a gente vê lá no PL, mas não fala só disso, tudo bem? Fala de diversas outras coisas, de modo qualitativo e quantitativo também, beleza? Vamos ver se é balanço financeiro. Demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugado com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior e os saldos que transferem para o exercício seguinte. Conceituação aí de balanço financeiro que também não tem nada a ver com a conceituação que está trazendo no enunciado, tá bom? E essa conceituação aqui está sim lá na 4.320. Só não tá a do balanço, beleza? Que tá no MCASP. Mas as outras aqui estão tudo na 4.320 e é a que é utilizada hoje em dia normalmente, tá? Vamos pro próximo. DVP, né? Que é as demonstrações das variações patrimoniais, é o nosso gabarito. Por quê? Porque ele que eu digo, a banca, né? Copiou e colou o que estava na 4.320, tá? Porque ele falou que evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes são independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício. Literalmente copiou o que estava lá na 4.320, tá? Então, gabarito aqui da questão 30 é o item D, a demonstração das variações patrimoniais, beleza? Podia ser balanço orçamentário? Aí não, né? Porque, olha só, no próprio item ele fala que é independente da execução orçamentária. E balanço orçamentário só fala disso, né? Execução e previsão de orçamento. Então não tinha nem como ser o balanço orçamentário. O item C, que é a ADRE, e o balanço orçamentário eram dois itens assim que você podia tirar assim sem nem pensar, tá? Sem medo de ser feliz, beleza? Provavelmente você ia ter dúvida aqui em balanço, e muita gente ia marcar balanço patrimonial, muito provavelmente. E ia ter dúvida também, né, se soubesse mais um pouquinho com demonstração das variações patrimoniais. E no caso, esse era o gabarito, beleza? Então, gente, foi até de Deus, né, essas 10 questões. Acabou sendo aí menos tempo aí do que as anteriores, porque elas realmente necessitavam de uma explicação mais detalhada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, por favor, e se inscreve no canal, tá? É isso aí, até mais. Tchau, tchau. Fui.